Galápagos, também conhecido como Arquipélago de Colombo, é um conjunto de ilhas vulcânicas localizadas no Oceano Pacífico, a 1.000 quilômetros da costa do Equador. O arquipélago atraiu importantes cientistas, entre eles Charles Darwin. O isolamento geográfico da região permitiu o surgimento de plantas e animais únicos, que inspiraram o naturalista britânico a desenvolver a teoria da evolução de espécies pela seleção natural. Historiadores dizem que o nome Galápago é uma antiga palavra em espanhol que originariamente significava tartaruga. Ao longo do tempo, as tartarugas gigantes da ilha Floreana, que faz parte do arquipélago, foram desaparecendo. Acabaram extintas no século XIX por causa da caça e destruição do habitat por espécies invasoras, como cabras e roedores, que competiam por alimento e devoravam os ovos. Recentemente, a direção do Parque Nacional Galápagos reintroduziu cerca de 150 filhotes de tartarugas gigantes na ilha. Os quelônios passaram por uma quarentena prolongada e foram marcados com microchips para identificação antes de serem libertados pelos guardas florestais. As tartarugas vão dividir a ilha Floreana com uma população humana de 200 habitantes, além de flamingos, gaivotas, iguanas, pinguins e outros animais, alguns deles invasores, como porcos e gatos. O retorno da tartaruga gigante alimenta a esperança de que o arquipélago de Galápagos seja preservado como um importante laboratório vivo de espécies terrestres e marinhas que só existem no local e em nenhum outro lugar da Terra. Olá, está no ar o Repórter Eco, sempre com informações importantes que contribuem na busca de um mundo melhor e mais digno. Os temas principais: a recuperação dos rios, os povos tradicionais e um crustáceo ameaçado na Antártica. Veja os detalhes do programa de hoje. São Paulo vai ganhar novo parque com a recuperação do Córrego do Bexiga e de área verde no centro expandido da cidade. Conheça também a riqueza de povos e comunidades que convivem em harmonia com a natureza. E a ONG Internacional Sea Shepherd promove campanha global contra a pesca predatória do krill, base alimentar de espécies marinhas como baleias, pinguins e focas. A recuperação de rios e áreas verdes ajuda a reduzir as enchentes e o impacto da crise climática nas cidades. São Paulo vai ganhar um novo espaço revitalizado, o Parque Municipal do Bexiga, símbolo da resistência contra a especulação imobiliária. Permitir que nascentes, rios e riachos voltem a correr pelas cidades e exerçam seus papéis ecológicos naturais. Pode parecer simples, mas em centros urbanos que soterraram grande parte dos cursos d'água, não é. A gente está vivendo um momento de crise climática, com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. A solução para isso também passa pela conservação da natureza. E aí é algo moderno, mas que no final das contas é ancestral, né? Você deixar a natureza fazer seu trabalho, que é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, a natureza fornece serviços gratuitamente para a nossa sociedade. Muitos deles foram bloqueados por muito tempo por conta da expansão urbana, da impermeabilização de rios, da impermeabilização da cidade, do solo, das cidades como um todo. Mas cada vez mais a gente vem vendo casos práticos de que quando a gente coloca a natureza para trabalhar ao nosso favor, a gente sofre menos riscos e tem menos vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. Na tentativa de resgatar a natureza nas cidades e harmonizar o ambiente construído com a paisagem, o movimento de renaturalização de rios ganha cada vez mais força. A gente está falando de deixar os rios correrem nos seus caminhos naturais novamente, né? A gente não percebe, mas numa área urbana, quando a gente anda, a gente está passando por
dezenas de rios, né? Mais do que trazer o rio para a superfície de novo, é trazer também com ele as suas florestas ciliares, as suas áreas de preservação permanente, para permitir que aquilo ali funcione como um jardim de chuva, como um parque que traz também benefícios com a qualidade do ar, benefícios para a umidade local. A redução da temperatura das grandes cidades também tem estudos bem interessantes que quando a gente traz área natural novamente para centros urbanos, aquele microclima local também é bem favorecido e dias de calor extremo são menos sentidos quando você tem uma floresta nativa, ainda que pequena, perto de você. Então é uma série de benefícios que a renaturalização de um rio pode trazer, para além de você visualizar aquele rio novamente, o que é lindo, né? Ao longo da história, no Brasil e no mundo, a natureza foi muitas vezes considerada um obstáculo ao desenvolvimento. A gente trabalha a água desde que a gente se sedentarizou lá com a agricultura, mais de 10 mil anos atrás, né? E depois, no século XIX, tem todo um movimento higienista que vai desaguar no século XX, com a expansão urbana, com a vontade de ocupar todos os espaços possíveis, de ir eliminando o espaço das águas. Com a tentativa humana de dominar e gerenciar a força da natureza, muitos rios foram canalizados e até aterrados. Tinha programas financiados pelo governo, não só do Brasil, mas do mundo todo, de que mato era oposto a desenvolvimento, então programas que incentivavam derrubada de floresta e permeabilização de rios para você entrar com um desenvolvimento convencional, que naquele momento era visto como o mais adequado. No caminho de tornar São Paulo mais verde e saudável, o centro da capital paulista também vai ganhar um novo espaço revitalizado. O Parque Municipal do Bexiga é uma antiga reivindicação de moradores e ativistas. O projeto para transformar o lugar foi aprovado em maio de 2026 e as obras estão previstas para 2027. Como parte da proposta, o córrego do Bexiga, que corre no local, terá a pavimentação removida, será recuperado e reintegrado ao espaço. A maior parte dos 11 mil metros quadrados será composta por áreas permeáveis, com jardins de chuva e plantio de espécies nativas. E São Paulo e outras cidades brasileiras, elas têm também, sempre tem potencial para trazer natureza. Bota a pessoa para imaginar uma cidade que tem vida, a pessoa não vai querer mais aquela cidade com carro barulhento, fumaça, né, estresse, sem mudar os valores, a visão das pessoas, né, a gente não muda as estruturas. Eu acho que a gente tem um catalisador hoje que é a crise climática, né? A crise climática está aqui, está impactando cotidianamente cidades no mundo inteiro, né? As pessoas estão sofrendo, seja por água de mais, água de menos, calor extremo. Renaturalizar os rios é compreender que somos parte inseparável da natureza. Fora o benefício que é um pouco mais subjetivo, mas que é muito interessante trazer, que é esse benefício do bem-estar, de você poder usar essa área para, no final de semana, ler um livro, passear com os seus filhos, caminhar, respirar a natureza, né? Acho que quanto mais contato a nossa sociedade tem com a natureza, mais sensível ela fica ao entendimento da sua importância. Vamos conferir agora as notícias que tiveram destaque na área socioambiental. A Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York adota resolução que pressiona os países a colocarem em prática metas climáticas já estabelecidas e cita o fim gradual dos combustíveis fósseis. O texto, aprovado por 141 nações, reforça os compromissos internacionais de combate à crise climática. Novas previsões aumentam a preocupação de cientistas sobre a possibilidade de um super El Niño chegar nos próximos meses. Segundo o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, existe 82% de chance do fenômeno ocorrer entre maio e junho deste ano e 96% de possibilidade de persistir até o inverno no hemisfério norte, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027. O El Niño é resultado do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Ele aumenta o risco de secas em parte da Ásia, Austrália e na Amazônia.
e provoca fortes chuvas na América do Sul. Em semana marcada por um dos maiores retrocessos ambientais do Brasil, a Câmara dos Deputados aprova projeto que proíbe multa com base apenas em imagens de satélite de áreas desmatadas. O texto exige a notificação de produtores antes de impor sanções. Outro projeto aprovado na Câmara e apresentado na Semana do Agro pela bancada ruralista reduz em 486 mil hectares, ou seja, 40%, a área total protegida da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, região da Amazônia. A intenção é agilizar a ferrovia chamada Ferrogrão para escoar os produtos agropecuários. E mais um projeto que passou pelos deputados federais remove tudo que não é floresta em quase todas as regiões naturais. Segundo a ONG Observatório do Clima, são 48 milhões de hectares de campos nativos em risco no Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e Amazônia. Os projetos de lei seguem para votação no Senado. Começa no próximo dia 28 de maio a 15ª Mostra Ecofalante, com exibição de filmes, documentários, palestras e debates sobre cinema, educação e temas da área socioambiental. A entrada é gratuita e os eventos acontecem até o dia 10 de junho em vários espaços de São Paulo e em plataformas de streaming. A programação completa está no site ecofalante.org.br. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Conheça os povos e comunidades tradicionais que mantêm uma forte ligação com a terra, a cultura e a natureza do Brasil. O Brasil tem 28 povos e comunidades tradicionais com identidade própria. São grupos que mantêm uma forte ligação com a terra, com a sua cultura e a natureza. Localizada na Baía de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, a Ilha do Araújo é o lar de uma comunidade caiçara. Caiçara é a pessoa que fica cuidando da pesca, dessas coisas aí, entendeu? Marisco, siri, eu limpo siri, essas coisas aí. A porção de terra, que também é refúgio de espécies nativas da Mata Atlântica, abriga 150 famílias, como a do André. De 8 anos de idade eu pratico a pesca, meu pai me ensinou a pescar. E eu sempre, graças a Deus, trabalhei, sustentei minha família desde a pesca e graças a Deus nunca faltou nada pra gente não. Além da pesca artesanal, a comunidade tem no turismo de base comunitária uma fonte de renda e de compartilhamento de saberes ancestrais. Por exemplo, a gente tem o mangue ali, né? A gente tira a casca do mangue para atingir a rede, para pescar o peixe. A gente tem uma corticeira. A corticeira dá um fruto igual uma fruta do conde. Os caiçaras são um dos 28 povos tradicionais reconhecidos no Brasil. São comunidades com identidade própria que vivem em comunhão com a natureza e ajudam a proteger a biodiversidade. Estão presentes em todos os biomas, como a Mata Atlântica. Em tempos de mudanças climáticas, povos e comunidades tradicionais defendem território. Defendem floresta viva, defendem o rio saudável. Para nós, enquanto sociedade, que há muito tempo resolvemos nos desligar da natureza e achar que nós não somos natureza, ao contrário, povos e comunidades tradicionais têm uma perspectiva de vida que fazem parte desta natureza. Mas na Ilha do Araújo, essa forma simples de viver está ameaçada. Um inventário que corre na justiça levou a leilão alguns lotes de terras. A comunidade se mobilizou e o leilão foi suspenso. O Ministério Público Federal reconheceu os moradores da ilha como uma comunidade tradicional, mas o problema está longe de acabar.
essa irregularidade fundiária no município e a especulação imobiliária muito forte, que vem desde a inauguração da Rio Santos. Então a gente teve com esse processo a expulsão de muitos caiçaras, de muitas comunidades tradicionais dos seus territórios, para a vinda desse progresso. Progresso que atropela o modo de viver dos povos tradicionais, como os pantaneiros, moradores da maior planície alagada do mundo. Eles vivem da pecuária, da pesca e são guardiões da rica fauna e flora de um bioma ameaçado pelo avanço do agronegócio, pelas secas e queimadas. No norte brasileiro, os desafios são maiores. O garimpo, a contaminação dos rios pelo mercúrio, a grilagem de terras e até o tráfico de animais silvestres, onde o Brasil faz fronteira com outros países da floresta amazônica. Território de muitos saberes, como das benzedeiras e herveiras do mercado Ver-o-Peso, em Belém do Pará. Eu trabalho com as ervas medicinais há mais de 50 anos. Então, esta atividade aqui, ela era da minha avó, passou o conhecimento para a minha mãe, da minha mãe passou para mim, eu já estou passando para filhos e netos. É a 5ª geração. Proteger esses povos é também garantir o acesso a serviços e políticas públicas. De volta à Ilha do Araújo, no estado do Rio, o posto foi montado pela comunidade caiçara. Mas cadê os equipamentos? Daí a importância de saber quem eles são, onde estão. O IBGE, que já contabilizava negros e pardos, incluiu no censo em 2022 indígenas e quilombolas. Agora é a vez dos demais povos tradicionais. Para efetivamente estarmos elaborando políticas e ações de forma efetiva com esse olhar diverso e plural. Assegurar a representatividade nos espaços de poder também importa. Filho de caiçaras, Éder foi estudar administração pública para cuidar da própria comunidade. O não cuidar, né? O não ter o cuidado, o não zelar por essa coisa que é de todo mundo, é ser privatizado, é ser colocado para poucos, né? Então o cuidar é para continuar sendo de todo mundo, bonito do jeito que está, acessível do jeito que é e rico no sentido cultural que é também. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. A ONG Sea Shepherd faz uma grande operação para salvar o krill, o pequeno crustáceo que é base da vida marinha no Oceano Antártico. A ONG Internacional Sea Shepherd realiza uma campanha de combate à pesca industrial do krill na Antártica. O crustáceo é base da cadeia alimentar de baleias, focas e outros animais marinhos. Mas a espécie está ameaçada pela exploração em grande escala e devido ao degelo acelerado pelas mudanças climáticas. Um animal marinho semelhante ao camarão. O krill é um crustáceo que faz parte do grupo dos zooplânctons, conjunto de organismos aquáticos que flutuam na coluna de água de mares, rios e lagos. Pequeno no tamanho, gigante nas funções ecológicas, o krill é a base da alimentação para baleias, focas, aves e peixes. Muito abundante na Antártica, é parte fundamental do ecossistema da região. Mas esse elemento central da cadeia alimentar está ameaçado por ações humanas. Ele é um animal que precisa das águas frias para viver, né? Então ele depende da camada de gelo para se alimentar. E ele está em risco por duas situações, né? A primeira são as próprias mudanças climáticas, então o derretimento de gelo, e ainda a pesca predatória desse animal. Essa pesca ela tem sido intensificada por conta de produção de ração para salmonicultura,
Então, o crio ele se transforma em ração para a criação em cativeiro de salmão e também para a produção de ômega 3, cápsulas de ômega 3. Sequer é o crio que produz ômega 3, né? Quem produz ômega 3 são as algas. Nas últimas décadas, teve uma redução de 80% na população de crio. E isso impacta diretamente toda a cadeia alimentar antártica. A drástica redução da disponibilidade de crio na Antártica pode dar origem a uma sequência de impactos negativos em diferentes espécies e ecossistemas marinhos. Baleias migratórias dependem do crio ali para se alimentar. Elas se alimentam na região antártida, depois elas sobem para as águas mais quentes para se reproduzir. E o que a gente tem observado aqui já é que a aparição agora de indivíduos, principalmente juvenis, né, mais magros, mais debilitados. Se você tira qualquer elemento dentro dessa grande cadeia, dessa teia alimentar, né, que nós temos hoje no oceano e no planeta, onde tudo é interligado e todos os seres são interdependentes, você pode gerar um colapso. Para garantir a sobrevivência do crio e a proteção dos oceanos, a ONG de conservação marinha Sea Shepherd atua há quase 50 anos por meio de intervenções nas atividades pesqueiras industriais em todo o mundo. Na Antártica não foi diferente. No início de 2026, a bordo do navio Bandeiro, a equipe confrontou embarcações como parte da Operação Crio Wars, ou Guerra dos Crios. A filosofia que a Sea Shepherd e a Captain Watson Foundation tem é da ação direta não violenta. Por dias, né, nós ficamos monitorando e perseguindo navios de captura de crio, principalmente da principal organização norueguesa, que responde por mais de 50% dessa captura. E nós interceptamos 2 navios que estavam em operação na Antártica nesse momento. Essas redes de captura de crio, que é de pesca de arrasto de superfície, elas são quilométricas. São redes muito grandes, cabem aviões dentro, muitos aviões dentro, só para a gente ter uma ideia da dimensão. Essas redes, né, elas são caríssimas. Então, o que nós fizemos foi, em uma das ações, rasgar essas redes, né, e outra ação que nós fizemos também para marcar nossa presença e também para chamar a atenção da imprensa internacional, a colisão, né, que nós fizemos com um desses navios. Foi uma colisão muito planejada, bem pensada, feita com todo cuidado. Vocês podem ver, inclusive, vídeo, né? Estava a 4 km por hora, então bem devagarzinho, justamente para não colocar ninguém em risco, mas para passar uma mensagem importante de que a gente está ali, a gente está presente. Como resultado das ações da Sea Shepherd, o Parlamento Europeu propôs uma suspensão da pesca de crio por 5 anos na região antártica. Atualmente, a pesca do crustáceo tem como limite de captura na área 620 mil toneladas ao ano. O valor é estabelecido pela Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos da Antártica, CCAMLR. É uma convenção, né, a CCAMLR, que é a Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos. Uma convenção ali feita por 26 países, mais 10 não votantes, do Brasil à parte, inclusive, mas não é bem uma lei, né? É uma convenção em que os países precisam entrar em acordos. Ano passado, 2025, foi a primeira vez que esse teto foi atingido. A Noruega, né, o principal país que faz essa captura, tem solicitado à CCAMLR para que essa cota seja dobrada para 1.200.000 toneladas, por conta da entrada da China também nesse mercado, principalmente em decorrência do ômega 3. Se a gente já observa animais debilitados com essa cota de 620 mil toneladas, imagina se a gente dobrar essa cota, né? Então o impacto ele vai ser realmente devastador, isso não pode acontecer. Os oceanos são reguladores fundamentais do clima na Terra. Produzem grande parte do oxigênio do planeta, absorvem dióxido de carbono e o excesso de calor gerado pelo aquecimento global. Fornecem alimento, possibilidades de renda e bem-estar. Assegurar o equilíbrio da vida marinha é garantir a continuidade da vida sob todas as suas formas. O oceano ele não é infinito. Nós temos essa percepção equivocada de que ele é uma área muito ampla, de que ele é limitado e de que ele aguenta todo tipo de pressão que a gente tem colocado, né, como humanidade.
mas ele é um ecossistema bastante sensível. Então, eu acho que o apelo mais importante que eu posso deixar aqui é a gente parar de explorar o oceano, né? E parte disso é a gente parar de consumi-lo, é repensar os nossos hábitos, repensar o nosso consumo, entender que o nosso consumo ele tem um impacto direto no nosso meio ambiente e que a gente precisa deixar o oceano em paz por um bom tempo para que ele possa se recuperar. Por hoje é só. No próximo Repórter Eco tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que respeite e preserve a rica diversidade de formas de vida. Até lá!